Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Nós somos gratos ao Senhor por todos os livramentos, por toda a sua bondade, por todo o seu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Pai, que nessa noite venha revelar a nós a sua palavra, que não seja eu falando, mas o Espírito do Senhor revelando a palavra do Senhor aqui para nós. Que os nossos corações e ouvidos estejam abertos e atentos para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos falar essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, já te agradecendo por tudo, desde já, Senhor. Amém. A mensagem de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho, e naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Essa mensagem, ela traz alguns ensinamentos importantes para a nossa vida com Deus. E o primeiro de tudo que eu queria trazer aqui com o que Deus falou comigo através dessa palavra é que, às vezes, mesmo a gente obedecendo a palavra de Deus, mesmo a gente ouvindo a mensagem que Deus dá para a gente pode se encontrar numa situação que talvez não seja exatamente o que a gente esperava. O que eu quero dizer com isso? Os discípulos de Jesus estavam junto com ele ali, e em um dado momento Jesus manda eles subirem no barco, atravessar o lago, que depois eles iriam se encontrar do outro lado do lago. Só que o que os discípulos não esperavam é que no meio daquela vontade de Jesus ali para a vida deles, algo iria acontecer que eles não imaginavam. Eles cumpriram um pedido de Jesus, Jesus mandou eles entrar no barco e atravessar o lago. Só que no meio daquela obediência que eles estavam tendo ali a um pedido de Jesus, algo, vamos dizer assim, aos olhos deles aconteceram e era algo ruim. Eles enfrentaram uma turbulência muito grande no meio da água, de madrugada, e eu acredito que eles ficaram apavorados, pensando que ia morrer, que não teria saída para eles ali. E na nossa vida às vezes não é diferente. Em certos momentos da nossa vida a gente ouve a voz de Deus, a gente ouve Deus falar para a gente poder fazer algo, e a gente obediente vai e cumpre aquilo que Deus pediu para a gente poder fazer. Só que a gente percebe que em um certo momento algumas turbulências começam a acontecer. E talvez a gente fique se perguntando o porquê disso. O porquê de a gente estar obedecendo a voz de Deus e mesmo assim a gente está sofrendo com essa obediência. E a gente entende através dessa mensagem que Jesus nunca nos abandona. Mesmo quando parece que a turbulência vai nos alcançar, vai nos destruir, a gente percebe que o Senhor está ali ao nosso lado.
mesmo que por um instante a gente não consiga enxergar, mas Ele está observando tudo que está acontecendo. Em outros livros, aqui a gente está lendo em Mateus, mas no livro de João e no livro de Marcos também tem essa passagem. E um desses livros fala que em um certo momento, enquanto Jesus estava lá orando, ele percebeu que os discípulos estavam passando por aquela situação no meio do lago. Então ele levanta dali do monte e vai em direção a eles. Então é interessante a gente ver isso, que talvez a gente se pergunte: Senhor, por que a gente está passando por essa situação se foi o Senhor que pediu para eu poder fazer isso? Eu estou aqui obedecendo o que a sua palavra diz, eu estou aqui sendo fiel aos seus mandamentos, eu estou aqui servindo ao Senhor com todo o meu coração, mas tudo isso está acontecendo, todas essas coisas estão se levantando contra mim. O porquê de tudo isso? E talvez os discípulos tenham se perguntado: cadê Jesus? Jesus abandonou a gente? Por que a gente está aqui sozinho agora, se Jesus poderia estar aqui com a gente? Então Jesus aparece no meio daquela escuridão, ele vem andando sobre as águas e os discípulos se apavoram. E às vezes a gente tem a solução vindo diante de nós e a gente se apavora com essa solução. Às vezes a gente acha que não é exatamente aquilo que a gente está enxergando ali com os nossos olhos. Às vezes Deus dá a revelação para a gente do que é necessário, de qual é o caminho a ser seguido, e a gente se desespera achando que aquilo ali não é o correto. E Jesus vem diante deles e eles ficam desesperados, atemorizados, achando que era um fantasma, e o Senhor Jesus vira e fala: não, acalme-se, sou eu. Então Pedro vai e vira para Jesus e fala: Senhor, se é tu mesmo, faça que eu vá até o Senhor. E aí Jesus chama ele e ele vai até, começa a andar sobre as águas ali, só que em um certo momento ele fica com medo do vento forte e começa a afundar. O Senhor estende a mão para ele e levanta ele, não deixa ele afundar. E aí a gente vê o final dessa história aí. O que eu quero trazer com isso aqui? Para que a gente possa não desanimar, mesmo quando a gente está obedecendo a palavra do Senhor, mesmo quando a gente ouve a voz de Deus, a gente faz a vontade dele, só que no meio do caminho aí alguma coisa ruim começa a acontecer, vem uma tempestade, a gente passa por um deserto, e a gente pode imaginar que Deus nos abandonou, que Deus não está com a gente no barco, que a gente vai afundar, que a tempestade vai nos engolir. Mas a gente tem que entender e acreditar que o Senhor está sempre olhando para nós, que mesmo quando a gente está passando por esses momentos, talvez a gente não consiga enxergar Ele, mas Ele está nos vendo. Assim como Jesus estava lá no monte orando, mas Ele sabia tudo que estava acontecendo ali com os discípulos, o Senhor é assim conosco também. E a gente não pode de forma alguma desacreditar disso. E o que eu queria trazer aqui de alerta para a gente são duas palavras. A língua portuguesa a gente sabe que ela tem muitas palavras que às vezes confundem a gente, e tem duas palavras que elas talvez a gente passe despercebido por elas e não percebe o seu significado, mas que faz total diferença. As palavras são sobre e sob, S-O-B e S-O-B-R-E, sob e sobre. O significado de sobre é em cima de, acima de, a respeito de. E o significado de sob é embaixo de, em estado de, sujeito à influência ou ao comando de algo ou alguém. E o que é interessante a gente ver essas duas palavras dentro da mensagem de hoje é o seguinte: Jesus estava andando sobre as águas. E quando Pedro pede para poder ir até Jesus, ele pensou também que ele iria andar sobre as águas. Mas na verdade, no momento que ele obedece a Deus ali, ele está andando sobre as águas. Ele anda sobre a palavra de Jesus. A influência da palavra de Jesus, que falou para que ele pudesse vir em sua direção, que fez com que ele andasse sobre as águas.
mas na verdade um ato de fé dele fez com que ele andasse sob a palavra, que era Jesus. A gente sabe que a palavra é Jesus. Então a diferença dessas duas palavras nos traz uma revelação profunda, que nós não devemos olhar para o natural. O natural ali, o físico, palpável, seria a água, andar sobre as águas. Mas mais profundo do que andar sobre as águas é andar sob a influência de Jesus, sob a palavra de Jesus. E essa revelação para nós essa noite, eu acredito que é fundamental para que a gente possa entender o chamado de Deus na nossa vida. A gente precisa andar sob a influência de Jesus, sujeito a Ele, sendo comandado por Ele. É o que essa palavra fala: embaixo de, em estado de, sujeito à influência ou ao comando de algo ou alguém. Então nós devemos andar sujeito ao comando de Jesus. Nosso Pai deixou para nós a palavra, nos orientando, nos mostrando o caminho que a gente deve seguir. E nos momentos de tempestades, nos momentos que a gente achar que vai desanimar, que vai cair, ou que as dificuldades vão nos engolir, a gente precisa lembrar disso. E é muito importante a gente olhar para a palavra de Deus e ver tantas pessoas que em certos momentos da vida delas, elas passaram por dificuldades muito grandes e elas venceram. Foi assim com Daniel. Daniel foi levado muito novo para a Babilônia, para um lugar totalmente diferente da realidade dele. Ali ele viveu praticamente a sua vida toda. Ele foi para lá muito jovem, e ali ele foi usado por Deus porque ele entendeu qual que era o comandante da sua vida. Ele entendeu que ele não ia estar sob o regimento do rei da Babilônia, mas que ele ia estar sobre o regimento de Jesus, de Deus na vida dele. E ele viveu tudo que ele viveu. Da mesma forma foi com José. José passou tudo que passou, sofreu tudo que sofreu, mas em nenhum momento ele deixou de acreditar no Senhor como Deus da vida dele, no Senhor como aquele que iria livrar ele daquela situação. E se a gente olhar para a Bíblia com esses olhos, a gente nunca vai desanimar, porque a gente tem, assim como em muitos filmes, às vezes vira até um clichê, mas a gente pode acreditar que vai ter um final feliz. Por mais que agora as coisas estão difíceis, aos nossos olhos a gente não acredite que vai ter solução, vai ter resultado, mas a gente sabe que tem um Senhor que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador, que virá para nos buscar. E essa mensagem eu falo ela afirmando para mim mesmo, que a gente não pode de forma alguma querer retroceder, não pode de forma alguma querer desacreditar na mensagem de Deus. É sermos fortes, corajosos, não termos medo, não desanimarmos, porque o Senhor é conosco. Então, assim como os discípulos naquele barco acharam que ia somente fazer uma travessia no lago ali, que seria tudo tranquilo, mas no meio do caminho algo aconteceu que eles não esperavam, e eles também não sabiam qual seria o desfecho daquela história. Talvez conosco pode ser da mesma forma, mas a gente sabe que Jesus vem aí andando sobre as águas, e que Ele vem em nosso favor, e que Ele está olhando por nós, e que Ele não nos desampara de forma alguma. Então que a gente venha pegar essa palavra para nós, guardar ela no nosso coração, acreditando que o Senhor é aquele que, assim como guardou os seus filhos no Egito, na travessia do deserto, esteve com eles na entrada da terra prometida, e assim vem ao longo de todos esses anos, todos os séculos. Ele vai continuar conosco de geração em geração até que o seu Filho volte para nos buscar. Então, as dificuldades de hoje não podem ser aquelas que vão governar as nossas vidas. Às vezes a gente pode querer dar ouvidos ao que o inimigo diz, a gente pode talvez querer dar ouvidos os nossos questionamentos, os nossos medos, e talvez isso possa querer falar mais alto do que a própria palavra do Senhor. Mas à luz da palavra a gente vê que Jesus mandou os seus filhos, eles cumpriram um pedido de Jesus, a tempestade veio, as coisas ruins aconteceram ali naquela travessia do lago, mas o mesmo Jesus que estava lá no monte orando,
foi o mesmo Jesus que cessou com a tempestade e atravessou o resto do lago com eles dentro do barco. Então, esse Jesus que mandou a tempestade parar, ele vai estar com você em todos os momentos no seu barco. Às vezes a gente acha que o nosso barco vai afundar, que a gente vai ficar pelo caminho, mas a gente tem que acreditar que o Senhor está conosco no barco, por mais que a gente não consiga enxergar isso. E Jesus vira para Pedro e fala assim: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Então Pedro ele teve ali uma atitude muito grande em um certo momento de pedir para poder andar sobre as águas e ir em encontro a Jesus. Só que quando ele começou a fazer aquilo, ele obedeceu, ele começou a experimentar o sobrenatural de Deus na vida dele, ele olhou para coisas externas, e isso atrapalhou ele a continuar vivendo aquilo ali que ele estava vivendo com Jesus naquele momento. E conosco é da mesma forma. Às vezes a gente pede algo para Deus, a gente começa a experimentar algo sobrenatural com Deus, e aí a gente deixa que as coisas externas nos atrapalhem. A gente ouve muito os barulhos desse mundo, as dificuldades, as vozes que falam que a gente não vai conseguir, que é difícil demais, e a gente deixa de viver aquilo que a gente poderia estar vivendo sobrenaturalmente com Deus, e passa a viver o natural. O natural para Pedro ali naquele momento era afundar, era morrer, era não conseguir caminhar sobre as águas. Mas Jesus mostrou para ele que existia um sobrenatural naquela situação, que ele podia andar sobre as águas e que ele podia sim ir até Jesus sem afundar. Mas Pedro, por um certo momento, teve medo, e por isso ele afundou. Então que não seja assim com as nossas vidas, que a gente possa caminhar sobre as águas, que a gente possa alçar voos, confiar no Senhor e de forma alguma desanimar, que a gente esteja sob a influência de Jesus, sendo comandado por Ele, sendo guiado por Ele, não desviar dos seus caminhos. E mesmo que venham os medos, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venha por um certo momento a falta de recursos, a gente possa confiar que o Senhor ele vai fazer algo. E a palavra que o Senhor liberar para nós, que a gente possa seguir nela até que Ele dê um novo comando. Jesus mandou os discípulos dele atravessar o lago. Quando começou a tempestade, eles não podiam fazer muita coisa, e eles continuaram então ali naquela situação, porque eles estavam presos em algo que eles mesmos não podiam conseguir sair daquilo ali. Ali ou era morrer, ou era algo sobrenatural acontecer, como aconteceu. Então, que a gente possa seguir no mandamento que Deus nos deu. Se Deus te deu uma ordem e você começou a cumprir ela, mas em um certo momento você acha que a direção mudou, procure saber qual é a vontade de Deus para que você possa continuar seguindo na direção dele para você. Talvez os discípulos pudessem, em um certo momento, ver que iria começar uma tempestade e querer voltar e não atravessar o resto do lago. Mas eles continuaram atravessando, aconteceu a tempestade e Jesus socorreu eles. Que nós também, da mesma forma, possamos então continuar firmes na mensagem que o Senhor nos dá. Por mais que a gente esteja vendo ali adiante de nós uma tempestade, mas que a gente venha entender: Senhor, eu devo voltar ou eu devo continuar, por mais que à minha frente eu enxergue só uma tempestade? Porque às vezes Deus ele vai dar para nós uma ordem, a gente vai cumprir essa ordem, mas à nossa frente a gente só vai conseguir enxergar a tempestade. Pode parecer aos nossos olhos muito estranho isso, mas Deus sabe qual vai ser o final daquela história. A gente não consegue enxergar com os olhos dele. Às vezes ele está preparando algo para que a gente possa viver o sobrenatural na presença dele, mas a gente quer viver o natural, que é voltar
dar um passo para trás, fugir da tempestade que está à nossa frente e se livrar dela, quando a gente poderia andar sobre as águas, quando a gente poderia enfrentar aquela tempestade, vencer ela sob o comando de Jesus. Então é isso, a mensagem de hoje é essa, que o Senhor possa revelar para a gente onde na nossa vida a gente precisa viver isso daí, estar sob o comando dele, acreditando, confiando, por mais que tudo pareça que é só uma tempestade que a gente vai enfrentar pela frente, mas que a gente possa confiar que além da tempestade tem algo maravilhoso de Deus preparado para nós, que além daquelas nuvens escuras, o tempo fechado, chuva forte, ventos fortes, ondas grandes, a gente terá o Senhor conosco, atravessando junto com a gente o barco, e para que a gente possa vencer e chegar do outro lado e pisar em terras firmes. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar com essa mensagem.